Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando aí o tema espelhos planos. Desconsiderem aí os barulhos de fundo, galera, vamos lá, vem comigo na tela. Então, para falar de espelho, galera, primeiramente a gente precisa aí falar um pouquinho sobre as leis da reflexão, né? Então, só para lembrar para vocês, o que é reflexão? É um fenômeno da luz, né, reflexão da luz, que ocorre quando a luz incide em um meio refletor e volta a se propagar no meio de origem. Então, a figura aqui indica o nosso exemplo. Ó. O feixe de raios de luz bate e retorna para o meio de origem. Essa seria a ideia da reflexão. Então, exemplo aqui mais do cotidiano, no nosso dia a dia, a luz do sol está batendo aqui na água, nas árvores, está refletindo aqui nessa foto, nessa imagem, ok? Então vamos lá, galera. A reflexão, ela vai ser regida, explicada aí por duas leis. A primeira lei vai dizer o seguinte para nós, ó. A reta normal, o raio incidente e o raio refletido fazem parte do mesmo plano. Então vamos lá com calma. Primeiramente, o raio incidente eu vou entender como sendo o raio que bate no meu espelho ou no meu meio refletor. O que é esse negócio de reta normal? Na física, todas as vezes que vocês escutarem reta normal, significa uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus. A reta normal ela vai servir para você determinar o que é direção horizontal e o que é direção vertical. Essa é a ideia, tá? Então, você traça uma reta normal quando você tem um pedaço de área, né, um plano, para que você possa ali saber onde é o horizontal, onde é o vertical desse pedaço de área que você está querendo saber. Beleza? Então, o que a primeira lei diz? Ó? O raio que chega, o incidente, a reta normal e o raio que é refletido, eles estão contidos no mesmo plano. Ou seja, não tem como o raio incidir aqui no meu meio refletor e sair da tela, né? Como se fosse saindo do papel aqui. Não tem como isso, tá? Então, o raio que chega, o raio que é refletido e a reta normal tem que estar contidos nesse pedaço de área aqui. Essa é a primeira lei, tá? Então, não tem como, por exemplo, refletir e sair para cá, ó, sair do plano. Não tem como isso acontecer. A segunda lei vai dizer o seguinte: o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo de reflexão, ou seja, I igual a R, tá? Esse ângulo, galera, é formado aí com a reta normal. Então, o ângulo I vai ser igual ao ângulo R, tá? Beleza? Então, se aqui for um ângulo de 20 graus, quanto que vai ser o meu de reflexão? 20 graus também. Se aqui fosse 50, aqui seria 50 também. Se aqui fosse 75, aqui seria 75 também. Lembrando que o máximo que eu posso ter é 90 graus, porque esse ângulo todinho aqui vale 90. Ok? Então vamos lá. Agora que a gente tratou das leis da reflexão, vamos falar dos espelhos, né? O que é um espelho plano? É definido como sendo qualquer superfície plana, polida, ou seja, lisa, capaz de refletir a luz com alto poder de reflexão. Tranquilo? Então tá aqui um exemplo de um espelho, tá? Isso daqui vai ser o símbolo utilizado para a gente representar o espelho, tá? Então essa parte aqui vai ser a frente do espelho, né? O lado do espelho. Essa parte aqui que tem esses tracinhos vai ser o lado do fundo do espelho, que a gente diz que é o lado opaco, tá? Que não passa luz. As costas do espelho, tranquilo? Então vamos lá, galera, vamos ver se vocês entenderam mesmo, ó. Resolver um pequeno exemplo aqui com vocês, vamos lá. Um raio de luz incide no espelho plano, formando um ângulo com a superfície, né? Formando com a superfície um ângulo de 30 graus. Então a figura aqui, ó, daqui para cá eu tenho 30 graus. Aí ele pergunta qual que é o ângulo de incidência, qual que é o ângulo de reflexão. Então essa reta tracejada aqui, galera, é a que a gente chama de reta normal. Ela está formando um ângulo de 90 graus aqui com o meu espelho. Então, de acordo com a segunda lei da reflexão, a gente sabe o seguinte, ó, que esse ângulo I tem que ser igual a esse ângulo R.
E vejam bem, galera, ó, se daqui até aqui eu tenho 90, daqui até aqui eu tenho quanto também? 90. Então, veja bem, ó, para eu resolver essa questão, eu vou precisar fazer o seguinte, ó, 30 mais i é igual a quanto? Ó, se eu somo esses dois ângulos, 90. Então, olha só, 30 graus mais o ângulo i é igual a 90. Ou seja, o i vai ser igual a quanto? Ó, 30 está somando, vai passar a subir traindo. Então, 90 menos 30. 90 menos 30 dá quanto, galera? 60 graus. Então, nosso ângulo de incidência é igual a 60. Ele pergunta o ângulo de incidência no item A e o ângulo de reflexão no item B. Só que veja bem, de acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, quanto que vai ser aqui o meu ângulo de reflexão? Também vai ser 60 graus. Então, aqui foi o item A, aqui foi o item B. Tranquilo? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho aí da imagem de um ponto no espelho plano, tá? Então, o objetivo geral de se estudar espelhos, né, é tentar entender um pouco mais como que se formam imagens através do espelho. Então, a gente vai começar analisando aqui. Imagine que ao invés de um objeto, eu tivesse um ponto. Eu vou chamar de P. Então, esse ponto P está na frente do espelho. Como é que você sabe disso, professor? De acordo com a simbologia do espelho, esses tracinhos indicam as costas do espelho, o lado de trás. Então, como o ponto P aqui está na frente, significa, né, que ele está diante do espelho. Então, esse ponto P, de acordo com a minha figura aqui, está localizado a uma distância D do meu espelho. Vamos imaginar aqui, para efeito de exemplos, que essa distância D aqui seja uma distância de 10 centímetros. Veja bem, a minha imagem ela vai ser projetada também a uma distância de 10 centímetros. Tá? Se você observar, uma das características das imagens do espelho plano, tá? Exemplo legal de espelho plano é esse espelho do banheiro que você tem em casa. Tá? Quando você olha no espelho, você observa que ele reflete a imagem no tamanho exatamente igual ao tamanho real da imagem. Tá? Então, por exemplo, se a imagem tiver ali 2 centímetros, ele vai refletir 2 centímetros. Tá? A única coisa que o espelho plano vai fazer, ele vai trocar o lado direito pelo lado esquerdo. Por que disso? Porque ele possui uma propriedade que a gente vai dizer que é a propriedade da simetria. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro lado também. Então vamos lá, vamos com calma, vamos entender um pouco melhor. Você olhou aqui a imagem, você tem a impressão de que essa imagem ela foi gerada lá no fundo do espelho. Só que na verdade você sabe que ela não foi. Você tem raios que chegaram até essa imagem, foram refletidos e chegaram até o olho do observador. Então, ó, se eu pegar aqui e ligar os raios refletidos, eles vão encontrar aqui o ponto P', tá? Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai dizer que o ponto P ele é um ponto chamado de objeto, porque representa o próprio objeto, está na frente do espelho. E o P' a gente vai dizer que é o ponto imagem, tá? Uma maneira mais prática de você identificar isso daqui é a seguinte. O ponto ele vai ser objeto quando eu tiver o encontro de 2 ou mais raios de luz. E vai ser imagem quando eu tiver o encontro aí das projeções, dos prolongamentos dos raios. Tá? Então, objeto, encontro dos 2 raios. Imagem, encontro do prolongamento aí dos 2 raios. Tá? Tranquilo, galera? Então, real encontrou 2 raios, virtual encontrou os 2 prolongamentos. Tranquilinho, pessoal? Beleza? Então, um exemplo aí para vocês, para a gente encerrar nosso vídeo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um cachorrinho na frente do espelho. Percebam que o cachorrinho está levantando a pata direita, certo? Se você olhar para o espelho, a imagem dele está levantando a pata esquerda. Por que que isso acontece? Porque o espelho possui uma propriedade de simetria. Ok? Vamos lá.
Então aqui eu tenho um objeto na frente do espelho, essa vai ser a imagem dele, ó. Beleza? Mesma distância, mesmo tamanho, só o que vai mudar, o que é direito vira esquerdo. Imagine como se fosse um eixo aqui cartesiano, um lado fosse positivo, o outro fosse negativo, tá? Um lado negativo seria aí o lado da imagem e por isso que é inverso, né? O negativo seria porque inverte o lado do objeto. Tranquilo, galerinha? Na aula que vem a gente aprofunda um pouquinho mais aí sobre esse tema. Espero que tenha ficado claro para vocês os conceitos. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e fui!